Os louvores estavam maravilhosos, né, hoje. Sempre. E o Eduardo, quando estava ministrando, ele falou justamente sobre o que eu vou falar, sobre o sacrifício de louvor. Ele falou aqui, né? O sacrifício de louvor e o fogo que tem que queimar dentro de nós, amém? Amém? O fogo de Deus é para nós, meus irmãos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, vou ensinar vocês um pouquinho. E o nome dessa palavra é o sacrifício agradável, aceitável a Deus. Amém? Muitas vezes a gente quer dar coisas para Deus, dar, às vezes, né, o nosso agradecimento, o nosso louvor, e muitas vezes não somos aceitos. É como se você fosse dar um presente para alguém e essa pessoa devolvesse seu presente. Isso é muito constrangedor. É muito triste isso. Então, nós vamos ver aqui na palavra que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. E aqui na palavra do Senhor, eu vou falar sobre 7 altares que foram aceitos, que foram levantados por pessoas aqui na terra e que Deus aceitou, amém? E nós precisamos seguir esse caminho, seguir aquilo que eles fizeram. Primeiro eu quero falar para vocês, em Hebreus 12, 29, eu gostaria que fosse colocando para mim, se vocês conseguirem aí, porque são vários versículos e são apenas versículos curtos. E depois nós vamos estar lendo a nossa Bíblia. Hebreus 12, 29. Consegue colocar? Para que todos nós possamos ver juntos. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Deuteronômio 4, 24 vai falar a mesma coisa. 4, 24. Porque a Bíblia, ela não se contradiz. Olha, porque o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor e um Deus zeloso. Deuteronômio 4, 32. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa semelhante. Continua. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como tu a ouviste e ainda ficou vivo? Ou se Deus intentou ir tomar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provas, de sinais, de maravilhas, de pelejas, de mão poderosa, de braço estendido, bem como de grande espanto, segundo tudo quanto fez a teu favor o Senhor teu Deus no Egito, diante dos teus olhos? A ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Do céu te fez ouvir a sua voz para te instruir, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, do meio do qual ouviste as suas palavras. Agora Êxodo 3, 2. Êxodo 3, 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Êxodo 13, 21. Êxodo 13, 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna e os dois para os guiar pelo caminho. E de noite uma coluna de fogo para os alumiar a fim de caminhassem de dia e de noite. Agora, Daniel 7, versículo 9. Olha, escuta bem esse versículo, se não é de arrepiar. Daniel 7, 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Continua. E um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. É só até aí. Amém? Rio de fogo. Então nós vemos aqui, eu peguei algumas passagens falando de Deus como fogo.
Aqui, nessa última, Daniel, ele tem uma visão, né, no capítulo 7, ele teve muitas visões, ele foi um homem de visões, de interpretação de sonhos, e nesse pedaço aqui, ele vê um trono, ele vê Deus, né, de cabelos brancos, assentado no seu trono, e o trono era de fogo. E saía daquele trono um rio de fogo. E vimos aqui que o Senhor é um fogo consumidor. Hoje nós cantamos, deixa queimar, né? Vem com o teu fogo. E nós estamos clamando esse fogo, essa presença. Nós vimos também que o Senhor, ele se apresentou a Moisés numa sarça, uma árvorezinha, né, do deserto, que queimava e não se consumia, porque esse fogo é um fogo diferente desse fogo que consome a madeira. Né? E ali Moisés ouviu a voz de Deus através daquela manifestação de fogo na árvore. Foi uma maneira de Deus se comunicar com Moisés. E em Deuteronômio também fala que o Senhor é fogo, que ele falou através do fogo, né, com o seu povo. Também em Êxodo fala que o Senhor era a coluna de fogo à noite. Quando o povo saiu do deserto, né, o deserto é assim, o deserto é muito quente. De dia nós sabemos, né? Muito quente. Então, Deus, ele se manifestava através de uma coluna de nuvem. E a nuvem não era pequena, gente, porque tinha mais de 3 milhões de pessoas. Imagine uma cidade de 3 milhões de pessoas andando no deserto, né? E Deus era aquela nuvem cobrindo toda aquela multidão. E à noite, no deserto, é frio, cai para 0 graus. E nesse momento, Deus se manifesta como uma coluna de fogo, como se fosse uma fogueira no meio daquele povo, para esquentar. Essa é a proteção do nosso Deus para aquele povo no deserto. E o Senhor, ele é o mesmo, ele continua o mesmo. Aquilo que ele fez lá no Antigo Testamento, como nós lemos ali, como Deus libertou aquele povo, fez tudo com sinais, maravilhas no Egito. Deus é o mesmo, ele vai fazer e ele faz nas nossas vidas. Amém? Porque ele continua sendo um fogo consumidor. Ele continua sendo um Deus de fogo, um Deus que nos enche da sua presença. Existe o fogo, que, né, o fogo das provas, como o Eduardo falou aqui, que muitas vezes nós somos provados pelo fogo, a nossa fé é provada pelas dificuldades da vida, e existe o fogo do Espírito Santo, aquele fogo que aquece o nosso coração, aquele fogo que não deixa a gente parar, que não deixa, como nós cantamos aqui, eu não vou parar de servir ao Senhor, eu não vou parar de ir à igreja, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de acreditar, eu vou continuar. É esse fogo que é o fogo do Espírito Santo. Por isso nós estamos em pé, por isso essa igreja está em pé, por isso Deus tem feito maravilhas, sinais no nosso meio. Amém, queridos? Existem vários altares feitos por Abraão, Isaac, Jacó, né, os patriarcas levantaram altares ao Senhor lá no Antigo Testamento, mas eu vou falar alguns aqui, alguns altares, não vou falar todos porque são muitos, e eu peguei 7 altares, nós vamos estudar sobre isso. O primeiro altar que eu peguei foi em Gênesis, abra lá comigo, Gênesis 4, que realmente foi o primeiro altar levantado a Deus. Gênesis capítulo 4, amém? Acharam? Conheceu Adão e a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então nós vemos aqui 2 ofertas sendo oferecidas, como eu já falei aqui no começo. Uma foi aceita, né? E a outra não foi aceita. Como eles sabiam se Deus tinha aceitado ou não aceitado? Aqui não fala, né? Mas nós sabemos
que a maneira de Deus mostrar que ele aceitava aquele sacrifício, como que as pessoas faziam? Elas levantavam o altar para Deus com pedras, levantava aquele altar e colocava o sacrifício em cima daquele altar. Nós vemos várias vezes acontecendo aqui no Velho Testamento dessa maneira. E eles oravam e entregavam a Deus. Sabe o que acontecia, meu irmão? Descia fogo do céu e consumia aquela oferta que estava ali, naquele altar. Essa era a maneira que Deus falava: olha, eu aceito a sua oferta. Então nós podemos ver que na palavra aqui, tinham 2 altares, o altar de Caim e o altar de Abel, amém? E caiu fogo só no altar de Abel, porque Deus atentou para a oferta, aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim. Caim ficou esperando, e a oferta ficou lá no altar. E Caim ficou muito bravo, e Abel ficou muito feliz. E aí aconteceu aquilo que nós já sabemos: Caim matou Abel. Mas por que Deus ele aceitou o altar de Abel? Esse sacrifício está lá em Hebreus. Vai comigo lá em Hebreus, o livro de Hebreus. Hebreus 11. Olha como foi importante esse altar de sacrifício levantado. Hebreus 11, versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Aqui diz que Deus deu testemunho das suas ofertas. Deus mandou fogo do céu e consumiu aquele cordeiro. O que Abel ofereceu? Ele ofereceu no altar um cordeiro. Mas ele, diz a palavra, ele ofereceu das primícias. Ele ofereceu o primeiro. Ele ofereceu o melhor. Olha o que está escrito aqui: pela fé ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Por isso, aquele sacrifício, aquele altar, foi aceito diante de Deus. Esse é o primeiro altar. Vamos para o segundo altar. Vamos lá, Levítico 9, 22. Vai lá aí no começo da sua Bíblia. Levítico 9, 22. Diz assim: depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou e desceu. Olha, ele desceu porque o altar estava elevado. Havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e as ofertas pacíficas, Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Amém? Onde que eles estavam? Eles estavam no tabernáculo. O tabernáculo tinha sido acabado de ser construído, estava tudo em feito como Deus pediu, em obediência. E eles ofereceram ali, a primeira coisa que eles viam ao entrar no tabernáculo era o altar de sacrifício, onde era sacrificado a Deus. E ele foi lá, Arão foi lá, sacrificou, deixou em cima do altar o sacrifício e seguiu adiante e entrou na tenda da congregação. Ele entrou lá no santo lugar. Amém? Versículo 23. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. O que é a glória? É a presença de Deus, o fogo. Olha, 24. Fogo irrompeu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Então aquele altar, ele foi colocado ali para que houvesse perdão e restauração ao povo de Israel.
E quando eles entraram, Moisés e Arão entraram lá na tenda para orar, para entregar aquele sacrifício, o que aconteceu? E rompeu o fogo, desceu a glória de Deus naquele altar e consumiu aquele altar. Você já imaginou? Se nós aqui fizéssemos, claro que nós não vamos fazer isso, mas fizéssemos um altar aqui, né, e trouxéssemos aí um cordeiro, né, alguma coisa para oferecer a Deus, e descesse fogo do céu, e consumisse aquilo que tivesse ali, você não ia ficar assustado? Você ia fazer alguma coisa, você ia cair da sua cadeira, alguns iam desmaiar. Mas é esse fogo, meu irmão, esse fogo que vai cair hoje aqui em nome de Jesus. Fogo sobre o sacrifício. Quando aquele fogo, naquele momento, caiu sobre aquele altar, naquele lugar, né, lá no deserto, significava que Deus estava aceitando aquele holocausto, aquele sacrifício. E o povo, o que o povo fez? Ficou muito feliz. Fogo é a resposta. Aquele fogo se originou do quê? Da glória de Deus. Aquele fogo veio da glória de Deus. Esse fogo, ele foi aceso divinamente, porque veio de cima, meu irmão. Quando foi terminado o tabernáculo, quando Moisés e aquele povo, o povo ofertou, o povo veio e deu todas as coisas, o ouro, né, tudo que precisava, o linho, a prata, o bronze, a madeira, tudo, as especiarias, o povo foi trazendo para Moisés. E também um outro povo foi construindo segundo a direção de Deus. Foi feito tudo conforme a palavra do Senhor. E quando eles fizeram tudo e ofereceram o primeiro sacrifício, o primeiro holocausto, ele foi aceito por Deus. Porque tudo foi feito através da obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos fazer conforme a palavra diz, para que Deus aceite as nossas ofertas, os nossos sacrifícios, para que nós sejamos aceitos diante de Deus. Nós precisamos obedecer ao Senhor, amém? O terceiro altar. Vamos ler comigo lá, 2 Samuel 24. Aqui, nesse capítulo 24, aconteceu um problema. Davi, ele desobedeceu a Deus. Aqui é o contrário. Davi começou desobedecendo a Deus, como geralmente a gente faz. Na nossa vida, muitas vezes, nós desobedecemos a Deus, mas sempre há tempo de voltar a Deus, como foi falado aqui. Há tempo de voltar para o Pai, porque o Pai está nos esperando, né? Foi ministrado. O Pai está nos esperando com o anel, o Pai está nos esperando com uma roupa nova, com o sapato nos pés. O nosso Pai está nos esperando. E nesse momento aqui, Davi, ele faz um censo, e não era para ele ter feito, era para ele ter confiado em Deus, e ele fez um censo para contar o povo lá do exército. E aí, ele viu que ele errou. Aí veio um profeta. Olha aqui, versículo 10. Mas o coração de Davi o acusou. Seu coração já te acusou, meu irmão? Você fez alguma coisinha, você falou alguma coisinha, daí ficou aquele negócio aqui, ó, engasgado. Aquilo, Deus martelando, o Espírito Santo falando com você. Aconteceu com Davi, acontece conosco. Olha aqui. Depois de haver ele levantado o censo do povo e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, Senhor, peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo. Procedi muito loucamente. Davi reconheceu o seu erro. Davi pediu perdão. Nós precisamos ter essa obediência. Reconhecer o nosso erro e pedir perdão ao Senhor. E aqui, no capítulo 24, continua falando, daí o que aconteceu? Veio Gade. Gade era um profeta que profetizava na vida de Davi. E falou assim: Davi, Deus vai descer a lenha em nós. Ele deu 3 coisas para que Davi escolhesse. Olha que bondade. Que 3 coisas foram essas? Olha aí, versículo 13. Assim veio Gade a Davi e lhe disse: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? 7 anos de fome.
Nossa. Ou que 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Deus enviou ele com essas 3 perguntas. Se Deus fizesse essa pergunta para você, meu irmão, o que você escolher? Davi fez uma bela escolha. Davi fez a escolha certa. Olha aqui. Disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Ele não sabia o que fazer. Porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi escolheu Deus. Sabe? Nem que a gente leve lambada. Eu já preguei quarta-feira, retrasada, não foi essa, sobre o pai que nos corrige. É melhor nós sermos corrigidos pelo pai do que ficarmos nas mãos de Satanás. Não é muito melhor? É melhor nós sermos filhos e obedecer ao Senhor. E aqui Davi escolheu o pai. E aí começou a peste. Se você ler aqui, morreram só 70 mil homens. 70 mil homens de guerra do povo caíram naquele dia. Mas como Davi escolheu certo e ele sabe que Deus é o Pai das misericórdias, Davi começou a orar e Gade veio de novo, versículo 18. Naquele mesmo dia, não eram 3 dias? Eram 3 dias. Naquele mesmo dia veio Gade a Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi, o que ele fez? Ele obedeceu. Davi foi lá e levantou um altar para que aquela praga parasse, para que parasse de morrer pessoas. Não é maravilhoso, gente? É maravilhoso isso. É maravilhoso o nosso Deus. Ele mesmo foi e falou para Gade: vai lá e fala para Davi, levanta um altar de sacrifício, porque eu vou aceitar. Porque Davi escolheu Deus. Sempre escolha Deus, meu amado, mesmo que seja para nós sermos provados. Versículo 25. Edificou Davi ali um altar ao Senhor. Ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor teve piedade da terra, e aquela praga cessou de sobre Israel. Amém? Aqui houve pecado, arrependimento, confissão e misericórdia. Aqui houve mover de Deus sobre a vida de Israel, sobre aquele povo. Aqui veio a misericórdia. E quando Davi levantou aquele altar, Deus veio com fogo, porque aqui diz que ele teve piedade de todo o povo de Israel. Mesmo muitas vezes nós errando, nós somos falhos, o Senhor tem misericórdia da nossa vida. Você não se alegra por isso? Mas nós temos que fazer o que Davi fez, reconhecer os nossos erros. Nós precisamos pedir perdão ao nosso Deus e falar aquilo que nós fizemos, gente. Pecado tem nome, né? Muitas vezes nós fazemos aquela oração assim: Pai, perdoa todos os meus pecados. Você bota todos os seus pecados assim num balaio, né? Que é bastante mesmo que a gente erra. E você fala: Senhor, dá para o Senhor perdoar tudo isso aqui? Não é assim. Se o seu coração está falando algo que você fez, o que você precisa consertar, nós precisamos fazer, amém? Nós precisamos fazer. Nós precisamos ser específicos com Deus, porque quando nós pedimos, quando nós oramos, nós falamos: Senhor, eu preciso disso, disso e disso. E quando nós pecamos, nós precisamos pedir perdão pelo pecado que nós cometemos. E Davi, ele falou: Pai, eu pequei, eu não devia ter feito isso. Nos perdoa pela tua misericórdia. Esse altar, ele foi aceito. E interessante, eu já preguei sobre isso, que esse lugar aqui, sabe onde é esse lugar? A eira de Araúna. A eira de Araúna é o lugar onde Jesus morreu, é o Moriá. Moriá também, o lugar que Abraão ofereceu, levantou um altar para oferecer Isaque, seu filho, é o mesmo lugar. E é o lugar onde Jesus foi levantado, e nós vamos ver daqui a pouco. A obediência à palavra do Senhor.
Quarto, 2 Crônicas, vai um pouquinho para frente. 2 Crônicas 7. Esse sacrifício aqui é maravilhoso. Aqui não houve pecado. Aqui houve consagração, que é o que nós devemos fazer a Deus. 2 Crônicas 7, versículo 1. Acharam? Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, olha o fogo descendo aqui de novo, e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. O que estava acontecendo aqui? Aqui, Salomão, ele foi incumbido por Deus para construir o templo. Lá em 2 Samuel 7, 12 e 13, Davi, ele fala: Senhor, eu quero construir uma casa para o Senhor, eu moro numa casa, o Senhor está em tendas. E ele falou: eu vou construir. E falou com o profeta Natã: Natã, faça tudo que está no teu coração. E acharam lindo, ficaram felizes, se abraçaram. E Davi ficou sonhando com o templo. E aí Natã saiu dali, Deus pegou Natã e falou: volta lá. Não é Davi que vai construir. É Salomão, o seu filho, seu descendente, está escrito lá. Ele vai construir o templo. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas, mas às vezes não é para nós, é para o outro. Né? E Davi, o que ele fez? Começou a juntar tesouros, começou a juntar o material. E aqui nesse momento, Davi já tinha morrido e Salomão tinha construído o templo maravilhoso, que o templo de Salomão era tremendo, era tudo revestido de ouro. E aqui nesse momento, Salomão, se você pegar o capítulo 6, ele está orando. Salomão, ele está no templo, de joelhos, orando ao Senhor, dedicando, consagrando aquele templo, aquele lugar a Deus. E a hora que ele termina de orar, o que acontece? Olha aqui, quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu. E muitas vezes nós queremos o fogo do Espírito Santo. Agora nós somos o templo vivo do Espírito Santo. Mas nós não preparamos, nós não consagramos, nós não dedicamos a nossa vida para Deus. E a gente quer o fogo. Ai, Senhor, porque eu não sinto a tua presença, porque o fogo não vem sobre mim, porque há algo de errado no templo. O templo, as coisas não estão colocadas no seu lugar. Há bagunça no templo. Precisamos arrumar o nosso coração. Precisamos orar, meu irmão. Aqui Salomão, ele colocou como Moisés, na tenda da congregação, a mesma coisa, só mudou o lugar. Salomão, ele fez tudo do jeito que era para ser feito. E ele orou, e ele ofereceu sacrifícios no altar, porque também lá no templo, que era construído, não era mais o tabernáculo, coisas de pano, tendas, mas era um templo como este aqui, mas revestido de ouro, um templo suntuoso, maravilhoso. Lá fora estava o altar de sacrifício da mesma maneira. A bacia de lavar, dentro estava lá a mesa, o candelabro, o altar de incenso, a arca da aliança, estava tudo da mesma maneira, só tudo feito, de material diferente. E ali, Salomão, depois de ter construído tudo da mesma maneira, depois de ter louvado, adorado ao Senhor, oferecido sacrifícios no altar e orado ao Senhor, ele consagrou aquele lugar ao Senhor. E Deus se agradou daquele lugar. E Deus mandou fogo do céu que consumiu todo o holocausto e sacrifício. Versículo 2, olha aqui. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Amém? Amém, queridos? Vocês estão entendendo a palavra? Quinto, altar. Vamos lá, estamos quase terminando hoje, rapidinho. 1 Reis, acho que tem que voltar. 1 Reis 18.
Esse altar aqui, esse altar foi uma luta, uma guerra. Aqui, o profeta Elias. Aqui, o profeta Elias tinha profetizado 3 anos e meio de seca. Não choveu sobre Israel. Eles estavam numa situação extrema de fome. O negócio estava feio. Elias foi sustentado por uma viúva, né? Por um tempo grande. E aí, capítulo 18, versículo 1, olha aqui o que diz. Depois de muitos dias, no 3º ano, veio a palavra do Senhor a Elias. Vai, apresenta-te a Acabe, e darei chuva sobre a terra. Deus falou com Elias, eu vou terminar com essa seca. Vai lá e se apresenta a Acabe, fala com ele. Quem era Acabe? Era o rei. Era o rei de Israel. Era o rei casado com a Jeza. Quem conhece a Jeza? A Jezabel. Está aí, né, na televisão, um negócio aí de Jezabel. Mas, meu irmão, leia a Bíblia que é melhor. Amém? Que lá é muito romanceado, né? E essa Jezabel, ela era sacerdotisa, ela era satanista, vamos dizer assim. E esse rei vai e me casa com essa mulher. E por causa disso, a chuva foi retida, as bênçãos. Porque Deus ia mostrar para aquele povo quem era o verdadeiro Deus. É muito interessante essa passagem, é muito grande, nós não vamos ler tudo, mas leia na sua casa, ó, 1 Reis 18. Então, o que aconteceu? Elias, ele foi, falou com Acabe, falou, convoca o povo. E Acabe convocou todo o povo lá no Monte Carmelo, no lugar alto, sempre no lugar alto. E traga também os 400 sacerdotes de Baal. Baal quer dizer o Deus, né? O Deus dos demônios que eles serviam, né? E aí aquele povo subiu tudo lá para ver o que ia acontecer. E Elias falou assim, ó, vamos ver quem é Deus. Quem é Deus? Versículo 24, olha aí. Então invocai o nome do vosso Deus com letra minúscula. E eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu, é boa essa palavra. Aí o que aconteceu? Aqueles 400 profetas lá do Baal, levantaram também um altar, igualzinho, gente, igualzinho. Colocaram lá, partiram o novilho, colocaram em cima lá do altar. E começaram a clamar. E começaram a falar, clamar os deuses deles lá. E eles clamaram tanto, clamaram desde cedo. E começaram a se cortar. Vocês já viram isso em algum lugar? Começar a se cortar? Vem daí. Olha aqui. Versículo 28. Assim eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Deus nunca pediu para ninguém fazer isso. Deus nunca pediu para você se cortar e derramar sangue. Deus mandou Jesus. Olha 29. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar até, guarda essa palavra, a hora da oferta de cereais. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao todo o povo, chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias, o que ele fez? Reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O povo tinha esquecido de Deus. O povo estava buscando outros deuses. E nós vemos isso acontecendo agora, muito. As pessoas estão esquecendo de adorar a Deus, de levantar sacrifícios de louvor, de louvar, de orar, de jejuar, de ler a palavra, de vir à igreja. O povo esqueceu. Era para essa igreja estar cheia de gente. O povo esquece, porque o povo procura outras coisas, outros ídolos. E aqueles profetas, eles clamaram, gente, o dia todo, até a oferta de cereais. Eu preguei quarta-feira passada. Veja lá, está no YouTube, oferta aceitável, oferta cheiro suave ao Senhor. E até esse momento aqui eles clamaram, eles se descabelaram, eles se cortaram e nada. Até que Elias falou, chega agora.
E foi lá e levantou o altar do Senhor que estava em ruínas e chamou o povo e falou: agora vocês vão ofertar ao Senhor. E sabe qual foi a oferta deles? Além do novilho? Água. Pense 3 anos e meio de seca. Que água é essa que eles trouxeram? Essa água era a água que eles tinham levado naquele lugar, lá não tinha água. Cada um teve que ofertar o que era de mais precioso, que era talvez a última água que eles iam beber. E aquele povo encheu aquele lugar de água em volta do altar. Versículo 36. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse, agora ele vai começar a orar: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração. Versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Aqui nós vemos o poder de Deus. E ele fala assim, olha, no versículo 21. Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. O povo estava frio. O povo não estava buscando a Deus. O povo estava iludido por aqueles profetas do inferno. E naquele momento Deus mostrou que Ele é Deus. E o fogo caiu do céu. Essa passagem é tremenda. Mas teve que uma pessoa, Elias, obedeceu ao Senhor. Tudo que Deus falou para ele fazer, ele fez. Ele foi lá e restaurou o altar do Senhor. Hoje Deus está te chamando, como cantaram aqui o coral lindamente. Jesus te chama. Jesus está te chamando para reparar o altar da oração. Jesus está te chamando para que você seja totalmente dele, que a tua mente não seja dividida. Elias falou: até quando? Até quando você vai estar dividido com 2 pensamentos? Meu irmão, Deus é assim: ou nós somos 100% dele, ou nós não somos nada. Deus não tem compromisso daquele que tem 2 pensamentos, que tem a mente dividida. Nós precisamos buscar o Deus verdadeiro, e Ele vai mandar fogo sobre você, e Ele vai aceitar a oferta do seu coração. 6. Sexto altar. Esse altar é o altar dos altares. Todos os altares vêm desse altar. Esse altar é a cruz de Cristo. Jesus falou: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Jesus, ele era o sacrifício do altar. E quando Deus mandou fogo sobre todos esses altares que foram falados aqui, mais o que tem um monte aí na Bíblia, foi por causa de Jesus. Deus aceitou todos os outros, porque ele via a cruz de Cristo. A palavra diz que o Cordeiro, ele morreu antes da fundação do mundo. Por isso, Deus teve misericórdia de Davi e daquele povo. Por isso, Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque Jesus foi o sacrifício perfeito, o sacrifício dos sacrifícios. Lucas 23, vai comigo lá. Lucas 23, versículo 44. Nós vamos ver a hora que Cristo morreu. Lucas 23, 44. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 9. Então, aqui na Bíblia, eles falam a hora de uma maneira diferente. Hora sexta era meio-dia. Amém? Hora 9, 3 horas da tarde.
Esse horário era o horário da oferenda de cereais que nós vimos na quarta-feira. Quem estava aqui vai entender o que eu estou falando. Se você quiser entender, você vai assistir lá a oferta do cheiro suave. É nessa hora que Jesus morreu. É nessa hora que Elias levanta o altar, ora e vem fogo do céu na mesma hora. Olha aqui, salmista Davi, Salmo 141, vai lá. Salmo 141. Davi está orando. Davi está sacrificando ao Senhor. Salmo 141, versículo 2. Suba minha oração perante a tua face como incenso, que era oferecida nessa hora. E seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Que sacrifício era esse? A oferta de cereais, a oferta de incenso, a oferta de oração. E nós já aprendemos que Cristo é essa oferta, o cheiro suave que sobe diante de Deus. E Davi, ele está orando aqui: Senhor, que a minha oração seja nessa hora, que o Senhor aceite a minha oração. Por quê? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Tudo é por causa do sacrifício de Jesus na cruz. É o ápice de tudo. Naquele momento, o príncipe do mundo estava sendo julgado. João 12, vai comigo. João 12, versículo 31. Ele está falando um pouquinho aqui para cima que ele vai morrer. Olha aqui o 23. Jesus respondeu, João 12, 23. É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Ele está falando dele mesmo. Chegada a hora que eu vou morrer. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica sozinho, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-la-á para a vida eterna. O que Jesus está falando? Que nós temos que morrer como Ele morreu. Morrer para nós mesmos, para a nossa vontade. E chega no versículo 31, ele fala assim, olha. Agora. Fala assim comigo, agora. É o tempo do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Naquele momento, o diabo estava sendo destronado. Como foi com Elias. Elias estava prefigurando aquela guerra que estava acontecendo na cruz. O Senhor Deus, o Pai, aceitou o sacrifício de Jesus. Vamos ler isso? Hebreus 7, vai lá comigo. Hebreus 7. Hebreus 7, 23. Está falando que Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é o fiador da nova aliança. Hebreus 7, 23. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. O que o escritor está falando? Daqueles sacerdotes que ficavam oferecendo lá sacrifícios, continuamente para perdão do pecado. Mas eles, o que acontecia com o sacerdote? Morria. Portanto, mais este, 24, mais este, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. Está falando de Jesus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui está falando de Jesus. Convinha-nos tal sumo sacerdote. Como que ele era, gente? Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublimes do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios. Jesus não precisava fazer isso, porque ele é santo. Então o sacerdote, ele oferecia primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Como nós vimos, né, Salomão fazer, Moisés.
Isto fez ele uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Glória a Deus. Aqui está falando o Pai, ele recebeu aquele sacrifício. Jesus recebeu o batismo de fogo na cruz. Ele passou pela prova de fogo naquela cruz. E por isso, meus irmãos, nós também podemos receber esse fogo do Espírito Santo. E esse último altar é o fogo de Pentecostes. Amém? Está lá em Atos 2. Eu queria pedir para a equipe de louvor subir aqui, mas eu não terminei a minha palavra ainda, só para eles irem se arrumando aqui. Atos 2, vai lá comigo. Atos 2. De 1 a 4, eu sei que você conhece, mas nós vamos ler. Amém? Olha aí na sua Bíblia, Atos 2, de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos, fala assim comigo, todos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Aqui, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele tinha prometido a vinda do Espírito Santo. Olha comigo, Atos aí mesmo, capítulo 1, versículo 4. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa, a qual disse ele: de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa era a promessa de Jesus. E agora, quem é o altar agora? Cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Cadê o fogo? Aqui o altar eram as pessoas. E elas obedeceram a Deus, elas ficaram fechadas orando, até ser revestidas desse poder. Elas obedeceram a Deus. E elas estavam naquele momento, naquela casa orando. E olha o fogo descendo, olha aí, versículo 3. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, porque eles estavam obedecendo a Deus. Porque eles creram pela fé que eles iam receber esse poder do Espírito Santo. O altar hoje, meu irmão, eu e você, nós somos a casa espiritual de Deus. E como que nós oferecemos sacrifício? Eu tenho que matar o cordeiro agora? Não. Eu tenho que matar a minha carne mesmo. Eu tenho que matar a minha vontade. Eu começar a fazer a vontade de Deus. E agora? O que eu faço? O que eu faço? Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele, por meio de Cristo a Deus, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Agora, meu irmão, é eu e você oferecendo sacrifícios de louvor ao Senhor. Amém? Quero que você fique em pé e eu quero falar algo para você ainda. Terminando a minha palavra. Jesus era a oferta de Abel. O sacrifício de Abel. Jesus era o cordeiro que estava lá no altar de Abel. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus era oferta pelo pecado no altar de sacrifício do tabernáculo de Moisés.
Jeová, Tsidkenu Yahvé, a nossa justiça, Ele é. Jesus era oferta pacífica no altar de Davi, que parou a morte dos israelitas. Jeová Shalom, o Deus da nossa paz. Jesus, o príncipe da paz. Jesus era a glória de Deus que desceu no templo de Salomão. Emanuel, Deus conosco. Jesus era o Senhor, aquele que existe, o único Deus verdadeiro, no altar de Elias. Jesus encarnado na cruz, o Cordeiro, a minha justiça, o príncipe da paz, o Emanuel, o Senhor, o único Deus verdadeiro, o sacrifício e o sacerdote ao mesmo tempo, naquela cruz. Jesus é o Espírito Santo descendo sobre os apóstolos e sobre aquele povo. Jesus é. E lá, continuando Atos, diz assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E também fala aqui, no versículo 17, nos últimos dias, diz Deus, agora, nos últimos dias, agora, hoje, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas, naqueles dias profetizarão. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém?